Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Então tá bom, eu vim visitar vocês hoje para gravar o culto. E aí o Francisco falou para mim, você faz a liturgia? Eu falei, faço. Por que não, né? Amém. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco neste momento. Feche o seu olho, abaixe sua cabeça, vamos orar pedindo a presença de Jesus aqui conosco. Obrigado, ó Pai, por mais um dia que está se findando. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado grandemente. Te pedimos, ó Pai, para que o Senhor venha estar nesse culto, com todos os atos desse culto, que nós possamos, ó Pai, entregar a Ti um culto que só a Ti é devido, que o nosso coração esteja totalmente voltado para Te ouvir, para Te engrandecer e para Te louvar. Nós Te pedimos, Senhor, por todos os atos desse culto, Te pedimos perdão pelos nossos pecados e mais uma vez, ó Pai, muito obrigado pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Pega aí o seu boletim, vamos ler juntos a chamada a adoração? Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, a magia, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. De Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom,
O Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Graça e paz. Amém, amados? Motivo de alegria para o nosso coração podermos estar na casa e na presença do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio, né? Hoje são dias em que o mundo separa dias, horas, energia para gastar em uma alegria que é passageira, que na quarta-feira vem as consequências desses momentos que o mundo tira para os prazeres da carne, né? Nós também louvamos a Deus pelos que estão em acampamentos, que estão separados para adoração a Deus. Que Deus abençoe, né, a cada um onde quer que esteja. E nós vamos hoje falar sobre aonde está, aonde você está, né? Esse é uma pergunta feita ao primeiro homem que Deus criou, Adão. Está lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. A minha tradução é a tradução na linguagem de hoje. Eu vou ler e os irmãos acompanham a leitura aí em suas Bíblias. Em reverência a essa palavra, vamos colocar em pé. Diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão, coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era boa e bonita e que suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então coseram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus, Deus chamou ao homem e perguntou: onde está? E o homem respondeu: ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim. Fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que a tua palavra seja, que o nosso coração encontre, ó Deus, lugar para essa palavra maravilhosa do Senhor. Que essa palavra possa nos falar no coração nessa noite. Que o teu Espírito tenha livre acesso no nosso meio. E que tudo que nós formos meditar,
ouvir e falar, seja para glorificar o teu nome. Nós oramos a ti e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar? O Afonso vai estar louvando a Deus. Vamos louvar. Quero orar primeiro, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por tua bondade. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, Senhor Deus. Sabemos que não merecemos nada de ti, Senhor Deus, mas tu é misericordioso. E como a tua palavra fala, Senhor Deus, Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então esse louvor é baseado no Salmo 37. Só ajeitar aqui. E ela fala assim: confia nele, entregue a ele o teu caminhar. Tudo que está acontecendo, o Senhor está sabendo, Ele mandou te avisar. Confia nele, entregue a ele, tudo isso vai passar. Nunca é tarde para amar, hoje é tempo de louvar, por isso estamos aqui. Senhor, tu és merecedor, aceita o nosso louvor, nós cantamos para ti. Se lance aos pés de Cristo, o sacrifício ainda existe, você pode jejuar. Faça um voto com Jesus, pois foi lá naquela cruz, Ele morreu para nos salvar. Confia nele, entregue a Ele o teu caminhar. Tudo que está acontecendo, o Senhor está sabendo, Ele mandou te avisar. Confia nele, entregue a ele, tudo isso vai passar. Só um pouquinho. O cativeiro acabou, o Senhor te libertou, pode começar a louvar. O Senhor chegou primeiro, te tirou do cativeiro, para sempre livre está. Por favor, não ignora, tome posse da vitória, a tua bênção vai chegar. Por favor, não ignora, tome posse da vitória, a tua bênção vai chegar. Amém? Tome posse que a tua bênção vai chegar, né? É a palavra de Deus. Amados, quando nós olhamos para o livro do Gênesis, é o livro que narra o começo de todas as coisas. Se o Gênesis narra o começo de todas as coisas, o Apocalipse fecha com o acontecimento de todas essas coisas que é narrada desde o princípio. E é uma poesia, o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, que diz, que começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus, na sua palavra, pelo seu poder, Deus começa a criar do nada, simplesmente pela sua palavra. E tudo que Deus ia criando,
havia uma expressão do próprio Deus dizendo assim: e tudo que Deus fez era bom, e tudo que Deus faz é bom, e tudo que Deus faz é perfeito. E quando nós olhamos para a criação, nós vemos a perfeição e a autoridade e a soberania de Deus pela sua palavra. Quando nós vamos fazer algo, nós precisamos de matéria-prima, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de talento, de ciência para criar. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós meditamos na criação de Deus, basta a sua palavra. Haja luz e houve luz. De onde veio? De que maneira veio? Nós não temos a explicação, porque a palavra nos basta, porque a palavra diz que Deus disse e houve, Deus falou e aconteceu. E quando nós olhamos para essa criação maravilhosa, quando Deus termina essa criação e coroa toda essa criação com a criação do homem, e os coloca no Éden para tomar conta desse paraíso, dessa maravilha que Deus havia criado. Deus dá ao homem o privilégio de ser a única criação de Deus, com a imagem e semelhança do próprio Deus. E Deus coloca esse homem no jardim e diz para ele: tudo que vocês têm, vocês podem comer, desfrutar de tudo, mas eu vou pedir uma coisa a vocês: aquela árvore que está no centro do jardim, dela não comereis, porque do dia que dela comerdes, vocês vão morrer. Então foi essa a determinação que Deus deu, a coroa da criação, ao homem. E eu fico imaginando que beleza sem par. Hoje nós viajamos, quando nós vamos por um lugar paradisíaco, como chama, nós nos maravilhamos com a beleza, nós nos deslumbramos com aquela beleza daquele lugar. E imaginem a criação primária de Deus. Imaginem o início dessa criação, como era maravilhoso aquele local. Não tinha calor excessivo, não tinha frio excessivo, não tinha vento excessivo, não tinha chuva excessiva, e esse homem vivia nesse paraíso. Tudo era perfeito. Mas o inimigo das nossas almas nunca estará satisfeito e feliz em ver tudo que Deus criou e tudo que Deus fez. E ele vai usar de todas as suas artimanhas e projetos para destruir aquilo que Deus fez. Se ele não pode destruir o Deus Criador, ele vai tentar destruir a criação de Deus. E quando nós olhamos para o texto começa no versículo 3 dizendo assim: a cobra, o animal que o Senhor havia criado, era o mais esperto de todos eles. Deus o criou daquela maneira, Deus o havia feito assim. E essa cobra chega naquele lugar perfeito, chega naquele lugar paradisíaco e começa a contemplar tudo aquilo e diz assim: o que o Senhor falou para vocês? Começa e perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem das frutas de nenhuma das árvores do jardim? Veja como a distorção da palavra. Veja como Satanás distorce aquilo que Deus havia falado e diz para a mulher assim: é verdade que Deus disse? Quando se troca uma afirmativa por uma interrogativa, causa naquele que a ouve uma dúvida. Quando eu tenho certeza de que 2 e 2 é 4, pode o mundo inteiro falar que 2 e 2 é 5, que para mim continua sendo 4. Mas quando eu não tenho ciência, quando eu não tenho certeza daquilo que eu creio, basta uma dúvida, basta uma interrogação, e aquela certeza que eu tinha, ela deixa de ser uma certeza absoluta e cai no terreno duvidoso. Quando o diabo chega na figura da serpente, diz para a mulher: Deus falou isso para vocês? Desperta no coração daquela pessoa, daquele ouvinte: olha, eu nunca havia pensado assim. Não é isso? Você já ouviu isso quando você vai saindo de casa
e a esposa disse assim: você lembra se nós desligamos o gás? O que acontece na sua mente? A dúvida. Agora você já não sabe mais. Se você tinha uma certeza, ela se perdeu. Se você tinha uma convicção, por essa dúvida que foi colocada, ela deixa de ser uma certeza. E você começa a conviver e andar aquele trajeto na dúvida. E você não assimila mais a certeza. E você entra no espaço ou no terreno duvidoso. Você tem duas alternativas. Ou você continua na dúvida, ou você volta e olha se realmente o gás foi desligado, a luz foi apagada, a porta foi trancafiada, não é isso? Porque somente assim a sua mente, a sua consciência vai desfrutar de uma certeza absoluta. Quando eu não tenho certeza absoluta das coisas, qualquer interrogativa tira a afirmativa e tira a minha certeza absoluta de tudo. Quando Satanás chega para a mulher e diz assim: foi assim que Deus disse? Pronto. A mulher, o casal entrou num espaço duvidoso, já não tinha mais certeza de nada. E olha o que a mulher vai responder para Satanás ou para a serpente, dizendo assim: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta e nem tocar nela. Olha aqui que a dúvida traz um aumento, traz um acréscimo aqui. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer, mas a dúvida nos leva a acrescentar algo que a gente não tem mais certeza. Então ela disse assim: olha, Deus disse que nós não podemos nem comer e nem tocar. E Deus havia dito que não era para comer. Deus não disse que não era para tocar. Mas veja que a dúvida já traz uma incerteza, e essa incerteza vai trazendo uns acréscimos que não foi dito por Deus. Aí a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha a distorção da palavra: ser como Deus. Até então, aquela árvore estava lá no centro do jardim, esse casal passava para lá, para cá, olhava para aquela árvore, não é isso? Aquela árvore nunca despertou nada, nenhuma curiosidade, porque o relato do Gênesis diz. Mas quando foi colocada uma dúvida no coração, quando foi trazida uma curiosidade, aquela árvore que passava desapercebida, ela se tornou o centro das atenções. Ela se tornou o foco, o objetivo maior daquele casal. Eva talvez passou e disse assim: nossa, eu nunca tinha reparado essa árvore. Deus havia dito. Olha que fruta bonita, que fruta bela. Deve ser boa para se alimentar dela, deve ser boa para se comer. E ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também a comeu. Veja que a dúvida leva ao erro, a dúvida leva à incerteza, e a incerteza leva ao erro. Porque se não tivesse sido colocada essa dúvida no coração da mulher, eles não teriam pecado e caído. É assim que Satanás trabalha no coração do homem. É colocando dúvidas, é colocando curiosidades, é colocando incerteza no coração do homem. Não é isso? Quando você tem uma indisposição com a esposa ou com o marido, então você vai lá orar, não é isso? Talvez você não ore, mas o inimigo não conhece o seu pensamento, mas sabe das suas palavras. E ele agora vai encontrar uma brecha para colocar no seu coração uma incerteza, uma dúvida da integridade da sua companheira, do seu companheiro,
e vai fazer daquilo uma brecha, um caminho para percorrer até o seu coração. Quando um casal tem talvez uma discussão, isso é coisa de casal, e ele pega o ônibus, o diabo pega junto e diz assim: olha, você está coberto de razão. Se eu fosse você, eu tinha dito isso, isso, isso e mais isso. Olha, você esqueceu de dizer isso. Porque coloca no coração a dúvida, coloca no coração a incerteza daquele relacionamento. Há tempos atrás eu assisti um filme, e nesse filme a esposa usava sempre uma meia, e essa meia, naquele país frio da Europa, ela tinha um rasgo naquela meia, e um dia aquela mulher inverteu e trocou e virou aquela roupa, e o rasgo ficou do outro lado, e alguém chegou e disse assim: olha, aquele marido ficou tão enciumado e tão duvidoso da honestidade da sua esposa, que no filme ele acabou tirando a vida da esposa porque ela havia vestido a roupa invertida. A dúvida leva muitas vezes à incerteza, e a incerteza leva ao erro. Quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, diz assim: e Jesus foi levado ao deserto, e ali passou 40 dias e 40 noites jejuando. E no final dos 40 dias ele teve fome. O que o diabo chegou? Se tu és o Filho de Deus, peça para que essas pedras se transformem em pães ou em pão. O que o diabo quis dizer? Se você você faz. Você não diz que é o cara, então faz. Não é isso que a gente muitas vezes brigava lá na escola? Se você é homem, gosta de pequeno, então a gente fazia e era desafiado a provar aquilo que nós nem éramos. Então o diabo chegou para Jesus e quis colocar uma dúvida no coração de Jesus: será que realmente eu sou filho de Deus? Será que eu preciso provar que eu sou filho de Deus? Olha, se você realmente peça para que essas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. Olha como Jesus rebate uma incerteza do diabo com uma certeza que ele tinha. Quando alguém chega diante de você e você é convicto naquilo que você é, ou naquilo que você está pensando ou sentindo, ninguém tira a sua convicção, mas basta uma dúvida para que aquilo vire um campo minado. Quando ele disse, Jesus rebate com a palavra e diz: nem só de pão viverá o homem. O diabo sai de Jesus, e o apóstolo Pedro vai dizendo em uma das suas cartas: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Amados, uma traição não é de imediato. Uma queda, ela tem passos, ela tem os seus precedentes, seus antecedentes. Quando o livro de Samuel vai narrar a queda de Davi, como é que começa isso? Diz que no ano que os reis subiram para a guerra, Davi não subiu para a guerra, dormiu até tarde, levantou e começou a andar no terraço do seu palácio, e de repente ele viu uma mulher se banhando, chama um dos seus servos e diz: vai perguntar quem é aquela mulher. E o mensageiro chega e diz assim: é Betseba, mulher de Urias, o teu servo, que está lá na guerra. O que Davi devia fazer? Parou aqui. Mas sempre nós vamos além do limite. Nós queremos ir mais um pouco, e é nesse ir mais um pouco que a queda vem. Quando Pedro chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, vou contigo até a morte se for preciso. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, assim como Satanás vos requereu para cirandar você, como se ciranda o trigo na peneira, e eu intercedi por você. Então veja que Deus dá sinais, coloca certezas para que nós não vacilamos, mas mesmo assim, nós estribamos no nosso próprio conhecimento, na nossa própria força, e precede a queda. Se Eva tivesse dito para Satanás: não, de maneira nenhuma,
Eu estou convicto, eu tenho a certeza absoluta que de todas as árvores nós podemos comer, mas dessa que está aí, Deus disse que o dia que nós comermos dela, nós morreremos. Então, fim de papo, terminou aqui. Mas o diálogo, a conversa prolongada, traz esse malefício e essa queda. Não dialogue com o inimigo, não abra brechas para o inimigo, não crie pontes para o inimigo. Seus irmãos já viram uma cunha? O que é uma cunha? Uma cunha é um orifício de vários tamanhos e ele tem uma ponta bem fina e a parte mais grossa fica do contrário. E quem trabalhou em metalúrgica e em outras coisas sabe o que eu estou dizendo, né? A cunha, ela não entra de uma vez, ela põe a ponta e vai batendo. E no bater, e no insistir do bater, e no insistir, ela vai abrindo até chegar aonde o lugar desejado. Satanás trabalha dessa forma. Ele não chega de uma vez. Satanás não chegou para Eva e disse assim: eu sou o diabo, o inimigo de Deus, e eu vim aqui para destruir a paz de vocês. Eu vim aqui para destruir aquilo que Deus criou. O diabo nunca se mostra como realmente ele é. Ele é astuto. E ele começou com uma insinuação, uma distorção da palavra de Deus e levou aquele casal à queda. Diz que a primeira impressão é a que fica e a primeira palavra é a que vale. Não é isso? Quando você entra num lugar, as pessoas te olham e do seu falar e do seu proceder será o restante da sua estadia ali. A não ser que você muda no meio do percurso, mas é difícil. Uma pessoa que entra como crente numa empresa e ele se porta como crente, ele vai ser sempre visto como crente. Mas uma pessoa que entra e se porta como uma pessoa qualquer, como uma pessoa do mundo, ele vai ser sempre visto como um crente que não é um crente verdadeiro. Por quê? Porque não tem essa convicção de quem você é, de que o que Deus colocou no seu coração. Não é isso? Muitas vezes a gente vê pessoas com um pé na igreja, um pé no mundo, porque nem é do mundo nem da igreja. E a Bíblia diz que não existe meio salvo. Ou eu sou salvo, ou eu sou perdido completamente. E aquela mulher deu ouvidos a Satanás. E Satanás distorce a palavra. E ela deu corda, e ela deu conversa. E acabou caindo no erro. Poderia terminar aqui. O projeto humanidade, o projeto homem não deu certo. Deus poderia chegar e dizer assim: olha, eu não preciso disso, eu não vivo por isso, eu sou Deus independente desse casal ou não, e poderia abortar aquele projeto ali, e poderia terminar o projeto iniciado da humanidade. Mas eu amo a palavra de Deus porque diz que na variação do dia, Deus visitou o jardim. Quando alguém te fere, te magoa, te decepciona, te frustra, a primeira coisa que você vai dizer é assim: olha, eu na minha, você na sua, parou por aqui, não é isso? A nossa amizade continua a mesma, mas não olha mais na minha cara. É isso muitas vezes que a gente ouve. Olha, quebra-se confiança, quebra-se relacionamentos, quebra-se... E a primeira coisa que a gente faz é afastar-se daquela pessoa, porque a gente esperava uma coisa e recebemos outra. Deus não age assim. Diz que Deus não interrompeu, não cancelou a visita de todas as tardes. Deus foi e perguntou ao homem: aonde está? Aonde está? Deus sabia que o que tinha acontecido? Sabia. Deus é soberano. Deus é onipotente, onisciente. Mas Deus quis ouvir daquele homem, Deus quis ouvir daquele casal o que eles tinham feito. E aí surgem 3 sentimentos que até então é desconhecido do homem.
medo, vergonha e remorso. O medo, até então esses sentimentos eram desconhecidos da humanidade. O homem encarava Deus e conversava com Deus na variação do dia, todos os dias, e encarava face a face. Mas agora o homem esconde-se de Deus. Por quê? Porque ele olha para si, ele olha para ele agora como uma figura decaída e dizendo assim, com que facilidade eu caí, de que maneira tão absurda eu fui trair a confiança de Deus. Olha tudo que nós temos, olha tudo que nós tínhamos, como eu pude abrir mão de tudo isso, como eu pude dar ouvidos, não a Deus, mas a Satanás, como eu errei. Então o homem carregado agora desse sentimento de remorso, de medo e de vergonha, ele esconde-se de Deus. Mas o que é que diz o Salmo 139? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se digo, com efeito as trevas me encobrirão, e aí vem a tua palavra que diz que as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, de onde eu poderei me esconder da tua face? O homem jamais pode esconder-se do seu Deus. E aquele homem está agora escondido, envergonhado e com remorso no seu coração. Sentimentos que vai perpetuar por toda a humanidade. Eu amo a palavra de Deus porque Deus não disse assim, olha, acabou para a gente, terminou, eu vou aniquilar vocês, eu vou terminar com vocês, porque eu dei tudo que você poderia imaginar e mais. É a parábola da vinha lá de Isaías capítulo 5 que diz, tudo que eu poderia ter feito por essa vinha eu fiz, eu tirei as suas pedras, eu chachei o terreno, eu coloquei nela um lagar, eu tirei as ervas daninhas, eu coloquei vide dileta, planta dileta, eu esperava que vocês exercessem juízo, e eis aí a injustiça. Então Deus esperava, e espera daquele casal, espera de cada um de nós, a gratidão, o reconhecimento por tudo aquilo que ele fez, mas o inimigo quer que isso não brote no seu coração, quer que no seu coração brote a amargura, a vergonha, o remorso, o desprezo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então diz que Deus dá as devidas penas na sua justiça perfeita, mas ele não abandona este homem, ele não abandona este casal. Deus não passa a mão nos nossos pecados, Deus os corrige, e a Bíblia diz que Deus ama e corrige todos aqueles quanto ama. Então Deus jamais vai encobrir o nosso erro, mas não vai permitir que esse erro nos afaste dele. Deus fez cintos de pele de animais para aquele casal, os colocou fora daquele lugar paradisíaco, mas não os abandona. E nesse próprio capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, nasce o proto-evangelho, aquele que iria redimir não só aquele casal, como toda a humanidade. Nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Jesus nasce com uma missão de levar os nossos pecados, de trazer vida aonde havia morte. A palavra de Deus cumpriu-se quando aquele casal comeu daquele fruto, eles morreram espiritualmente. Eles deixaram, eles estão vivendo fisicamente, mas mortos espiritualmente. Mas Deus vai achar
vai procurar e vai fazer céus e terra para que esse homem seja restaurado para a sua presença. Mas não havia e não há entre os homens alguém que poderia resgatar aquela família, aquele casal. Então Deus, na sua infinita misericórdia, quando olhou para mim, quando olhou para você, com remorsos, com vergonha, com medo, mandou Jesus para morrer em meu lugar. Isaías capítulo 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amados, quando nós olhamos para esse relato de Gênesis, quando nós olhamos para um Deus amoroso, um Deus justo sim, que pune a nossa injustiça, os nossos pecados, mas que não nos abandona, que não nos deixa viver aquilo que nós estamos vivendo e quer para nós o nosso bem. Aquele homem foi restabelecido e restaurado para a glória de Deus. Eu e você somos esse Adão que foi restaurado no sangue poderoso de Jesus. Nós poderíamos estar lá da mesma forma se Deus não tivesse amor ao ponto de dar o seu único filho para morrer em nosso lugar, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que Deus continua, essa pergunta entra a história fora. Aonde está? Essa pergunta encontrou o meu coração, encontrou o seu que aqui está. E essa pergunta continua sendo feita a todo momento. Aonde está? Aonde você está? Numa tarde fria de junho de 1984, Deus invade uma sala. E nessa sala tinha um tapete mais azul do que esse, assim felpudo. E ali eu estava só, com medo, com vergonha, com remorso. E Deus perguntou: aonde você está? Eu disse para Deus: Senhor, eu estou aqui mergulhado nas minhas aflições, nas minhas dores, na minha vergonha, porque toda a minha família estava na igreja e eu havia chegado embriagado. E eu tive vergonha de mim mesmo, e eu tive remorso de ver o tanto que os meus pais lutaram e trabalharam e se empenharam para que eu fosse uma pessoa de bem, e quando eu olhei para mim, eu me vi na mesma situação desse casal, envergonhado, com medo, com remorso, e poderia dar fim na minha vida por ali mesmo. Mas Jesus, da mesma forma que Deus foi ao Éden, Deus foi ao meu encontro, Deus vai ao teu encontro, e a palavra de Jesus foi essa, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, parte B, que diz assim: até agora, nada pediste meu nome, peça e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essa é a palavra do nosso Deus. É uma palavra que transforma. Da mesma forma que Deus disse: haja luz e houve luz. Da mesma forma que Deus disse: haja separação de água e terra seca. Da mesma forma que Deus disse: haja separação de água e céu, e há um espaço entre eles. Essa mesma palavra mudou a minha história. E Jesus disse: vem, porque eu tenho algo extraordinário para você. Sai do teu medo, sai da tua vergonha, sai do teu remorso e entra para a glória que está preparada para aqueles que o receberem. Amados, nós poderíamos estar dessa mesma forma, mas Deus teve misericórdia de nós, como teve misericórdia daquele primeiro casal lá no Éden. Tem hora que nós olhamos no espelho e nos perguntamos: Senhor, o que eu fiz para merecer todo o teu amor? E Deus poderia dizer assim: você não fez nada. E tudo que você poderia fazer ainda seria pouco
E tudo que estiver ao seu alcance para fazer, ainda é muito pouco. Porque um inocente morreu em teu lugar. Pela tua desobediência, pelo teu pecado, por não crer, por não ter absoluta certeza daquilo que Deus te disse, um dia você abandonou a presença dEle. Um dia você, talvez deslumbrado com a possibilidade, com a ilusão de Satanás, largou a casa do Pai, abandonou os preceitos de Deus e foi viver a sua vida como você achou que deveria viver. E o inimigo, ele age dessa maneira. Ele suga até o teu último e depois te joga na sarjeta. E lá você está. Quando ninguém te dá mais nada, quando ninguém, todo mundo olhava e disse assim, o filho da Dona Maria não tem mais jeito. Porque entrou pela bebida, se enveredou pelo alcoolismo, ele já não tem mais jeito. Não há impossível para Deus. A impossibilidade humana é a possibilidade de Deus realizar todas as coisas. Amados, quando nós olhamos para nós, você pode dizer assim, mas esse casal foi lá no começo das coisas, eu não vivi nesse tempo. Você carrega o gene do pecado. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, um sequer. Então todos nós estávamos ou estamos, se nós aceitamos Jesus, na mesma condição daquele homem que traiu a confiança de Deus. Paulo diz, eu posso dar o meu corpo para ser queimado vivo, mas se eu não tiver amor para com o próximo, para com Deus, eu sou como um sino que só faz barulho e nada mais. Eu vou terminar essa mensagem, eu já contei essa experiência aqui, mas eu vou repetir. Na década de 80, tinha uma novela que chamava Tieta. E naquela novela, tinha um personagem chamado Bafo de Bode. E esse personagem, ele vivia embriagado 24 horas por dia. Ele não tinha mais, ele não andava sóbrio mais. E nessa época, meu pai trabalhava na cooperativa, ali do Matão, né? E eu levava almoço para meu pai todos os dias. Eu tinha, naquela época, 12, 13 anos, e eu saía lá do São Martim, lá do Matão, e vinha até o São Martim, onde é a cooperativa ali, levar almoço para o pai. E ali tinha um homem chamado Donizete, que o apelido dele era Bafo de Bode, porque ele nunca estava sóbrio. O tempo passou, meu pai saiu daquele local, foi trabalhar em outro local. Eu nunca mais tive contato com aqueles trabalhadores, a qual na hora do almoço fazia aquela rodinha, enquanto meu pai almoçava, eles contavam as suas experiências. E eu nunca mais tive contato com aquela pessoa. Um dia eu estava descendo a 13 de maio, e ali estava uma roda de pessoas. E a gente que não é tão grande, a gente tem que ficar na ponta dos pés para ver o que está acontecendo lá. Mas quando eu cheguei perto daquela roda de pessoas, havia um homem pregando ali. E eu reconheci aquela voz. Aquela voz era do ex-Bafo de Bode. Aquela voz era do Donizete. E aquele homem falava com uma autoridade tão grande. Havia unção poderosa nas palavras daquele homem, que ninguém que estava ali, ninguém arredava pé de ouvir as palavras daquele homem. E eu pude ver o milagre que Deus realiza num ser decaído, num ser que ninguém dava mais nada, que todo mundo dizia, é um pingaiada, é um pé inchado, é uma pessoa que não serve mais para nada, e de repente Deus pega essa pessoa que já não serve para nada, e faz dela um príncipe da sua palavra, e faz dela um pregador da sua palavra, e dá a esse homem que ninguém dava nada, a maior incumbência, a maior missão que um homem pode receber, que é falar do amor de Deus. Quão formosos são os pés
daquele que anuncia coisas boas, quão formosos são os pés daquele que anuncia a palavra de Deus. Mas Deus não pega os escolhidos, os separados, os bonitos, os intelectualmente sadios, não. Deus muitas vezes vai lá no prostíbulo, Deus vai lá na biqueira, Deus vai lá aonde tem drogas e diz: eu vou te levantar, como diz a música. Para os meus vizinhos, eu era um cara bom, mas eu deixei me levar pela bebida. Eu já não era tão bom assim, eu já não tinha a admiração dos meus vizinhos, porque agora o apelido era outro. Até que um dia, Deus foi ao meu encontro e mudou a minha história. Como mudou a história de Adão e Eva naquele paraíso. Como mudou a história de muitas pessoas. Como mudou a história de um homem chamado Saulo, que estava a caminho de Damasco para prender, para maltratar os cristãos daquele lugar. E Deus faz dele o maior missionário que a história já viu. Um homem que gastou 80 anos da sua história para pregar um Cristo, para dizer para aqueles que ele havia perseguido e maltratado: ele mudou a minha história. Ele me tirou de um charco, de um lamaçal, e me colocou sobre a rocha e colocou nos meus lábios um novo cântico. E Paulo vai gastar toda a sua vida para levar esse evangelho, e ele diz: ai de mim se eu não pregar esse evangelho, ai de mim que esse amor me constrange a tal ponto de levar esse evangelho. Amados, veja a importância que você tem para Deus. Veja o quanto Deus te ama, veja o quanto Deus se preocupa com você, de mandar um inocente morrer em teu lugar. Paulo escrevendo, dizendo assim: pelo bom há que alguém ouse morrer, mas pelo injusto jamais. Eu posso dar um rim para minha filha, eu posso dar o coração, até a vida se for preciso, mas para o bêbado lá da esquina não, para o que está encarcerado não, para aquele que usa, que cheira, que se pica, que bebe, para esse não. Mas foi para esse que Jesus morreu. Foi para esse que ninguém dá nada, foi para esse que ninguém dá crédito, que Jesus morreu. Eu volto a dizer, Deus poderia encerrar a humanidade ali. Não era nem para eu e você estar aqui. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo duas pessoas já tinham um projeto de restauração. Jesus vem, como diz o Evangelho, na plenitude dos tempos, e morre o justo pelo injusto. É por isso que quanto mais a gente tem certeza dessa palavra, mais perto de Deus nós estaremos. Amados, quando eu digo ter certeza, é a convicção de que você é um filho de Deus, que você é um separado por Deus, que você é selado por Jesus Cristo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Há uma letra da canção que diz assim: todo dia o diabo vem e me tenta, todo dia, mas como é que eu rebato essas investidas de Satanás? Na sua palavra. Mas como rebater se eu não conheço a palavra? Como rebater se eu não vivo essa palavra? Como rebater se eu não estou vivenciando aquilo que eu falo? Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós sejamos eternamente gratos a Deus que nos tirou a vergonha, o medo e o remorso. E esses sentimentos foi deixado na cruz de Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, o que é que diz lá? Nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, eu vou repetir, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o teu preço, a tua dívida foi paga e foi paga com preço de sangue. É por isso que nós devemos ser gratos todos os dias. Todos os dias. Nós acabamos de cantar aqui. Se a porta se abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se não curado for, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Pedro, quando caiu, achou que Deus deixou de ser Jesus, que Jesus deixou de ser o seu amigo. E lá no capítulo 21 de João, ele vai lá na praia e restaura a vida de Pedro. E no final da vida daquele homem, quando ele é destinado à morte, ele diz assim: eu não sou digno de morrer como ele morreu. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Entender quem realmente você é, entender o que realmente Deus é para você, vai fazer toda a diferença. E quando o diabo ver que você tem convicção de quem você é, de quem Deus é para você, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir te derrubar. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, esse que fala contigo é o mesmo que viveu os sentimentos daquele primeiro casal, com medo, com vergonha, com remorso. Mas um dia a tua graça me alcançou e tirou todos os meus medos, e tirou toda a minha vergonha, Senhor, e a minha consciência já não existe o remorso. Tudo isso, meu Pai, nós devemos a Ti. Tudo isso procede do Teu amor infinito, da Tua bondade eterna. O que nós podemos fazer é cultuar a Ti dia e noite, é dizer: bendito seja o Teu nome, exaltado seja nas maiores alturas. Porque indigno eu era, e o Senhor me tornou digno pelo Teu sangue, de estar na Tua presença, mesmo sendo imerecedor de toda a Tua graça, ela nos alcança. Senhor, se nessa noite houver alguém aqui que esteja com vergonha de Ti, que esteja, Pai, com medo do Senhor, porque talvez cometeu algo que entristeceu o teu coração, que traiu a tua confiança. Pai, que nessa noite a palavra do Senhor possa falar muito perto ao coração desse amado, dessa amada, dizendo: eu já paguei o preço do teu pecado, eu te resgatei para mim mesmo naquela cruz. Quando o inimigo vier e jogar no teu rosto o teu pecado, diz para ele que Jesus já pagou a tua dívida. Diz para ele buscar o teu pecado lá na cruz. Diz para ele que a tua restauração foi feita pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Exaltado seja o Teu nome nas maiores alturas. Porque nós não éramos dignos e o Senhor nos fez dignos da Tua presença. Muito obrigado. Fale aos nossos corações a cada dia. Que nós possamos ter sempre a certeza de que somos filhos amados do Senhor. Nós oramos a Ti e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amados, nós vamos colocar em pé. E nós vamos ler, você vai receber aí o envio
lá no finalzinho, depois a bênção, que diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. João 17, 18. Estenda suas mãos para cá. Que a graça, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que as consolações do seu santo e poderoso Espírito estejam com a sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe e que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor.